O Comando de Defesa Aérea da América do Norte, conhecido como NORAD, foi estabelecido em 1958. Ele foi criado para fornecer alerta precoce e defesa contra bombardeiros soviéticos e lançamentos de mísseis. No entanto, não demorou muito para que o NORAD começasse a monitorar os céus ao redor de todo o planeta. Nas primeiras horas da manhã do dia 13 de janeiro de 1996, o NORAD entrou em contato com a Defesa Aérea Brasileira para relatar um objeto entrando na atmosfera da Terra a cerca de 320 km a nordeste de São Paulo. Quando questionado sobre o tipo de objeto, o NORAD afirmou que não era identificado. Poucos minutos depois, o objeto caiu em algum lugar próximo à cidade de Varginha. O Exército Brasileiro e a Força Aérea rapidamente se mobilizaram para chegar ao local do acidente antes de qualquer civil. No entanto, eles chegaram tarde demais. A nave foi vista, e se realmente havia algum ser em seu interior, já havia desaparecido. Nos próximos dias, uma série de eventos se desenrolaria e mudaria a vida das pessoas na região para sempre. Pelo menos, a vida das pessoas que sobreviveram. O caso do ET de Varginha tem sido chamado de Roswell brasileiro. É considerado o caso mais convincente de OVNIs e alienígenas na história. Esse caso se tornou mundialmente famoso em 1996 e agora, com o recente lançamento do documentário Moment of Contact, está mais uma vez na mente das pessoas. Mas quanto da história é verdade? Varginha fica na região sul do estado brasileiro de Minas Gerais. Sua população de cerca de 135 mil habitantes a torna uma das maiores cidades da região. Sua economia é principalmente baseada na agricultura. Café, milho e soja são as principais culturas cultivadas nas muitas fazendas que cercam a cidade. Uma dessas fazendas pertence a Eurico e Oralina de Freitas. Era de madrugada, antes do amanhecer, quando Oralina ouviu as vacas correndo pelo terreno, parecendo agitadas. Ela olhou pela janela e viu pairando acima do pasto um objeto em forma de charuto. Ela chamou o marido Eurico. Eles disseram que a forma os lembrava de um charuto e que tinha o tamanho de um micro-ônibus. O objeto estava emitindo uma fumaça branca e parecia ter dificuldades em manobrar. Os dois observaram a nave por 1 hora antes dela desaparecer atrás de uma colina não muito distante da fazenda. Do outro lado dessa colina, Carlos de Souza estava dirigindo para o aeroporto, quando viu um estranho ruído abafado. Ele pensou que algo estava errado com seu carro, então ele parou. Em seguida ele percebeu que o som vinha de uma nave, em forma de charuto, a cerca de 90 metros no ar, e ela estava perdendo altitude. A nave tinha janelas ao longo do lado e parecia ter uma rachadura longa no meio dela. Da rachadura saía fumaça branca. Carlos achou estranho, pois a fumaça de um incêndio ou uma falha no motor seria preta. O som abafado emitido pela nave ocasionalmente engasgava. Estava claramente lutando para se manter no ar. Carlos então a seguiu. Ela eventualmente passou por algumas montanhas pequenas, entrou em um mergulho acentuado e desapareceu. Após alguns minutos, Carlos encontrou uma estrada de terra que levava à área onde a nave caiu. Ele passou sobre o topo de uma colina e viu destroços espalhados por uma grande área. Carlos começou a correr em direção ao local do acidente, que ficava a algumas centenas de metros da estrada. Inicialmente ele pensou que fosse um avião pequeno. Ele próprio era piloto de ultraleve, então se houvesse um acidente ele queria ajudar. Mas só precisou dar alguns passos para perceber que aquilo não era um avião. No ar havia um forte cheiro de amônia e enxofre, como ovos podres azedos. O odor era tão forte que ele teve que enrolar a sua camisa ao redor da boca para respirar. E mesmo assim, o cheiro irritava seus olhos e os fazia lacrimejar. Detritos estavam por toda parte, pedaços de metal que pareciam alumínio, mas eram ainda mais leves. Carlos pegou uma folha grande que quase não tinha peso. Parecia papel alumínio. Ele amassou a folha e a soltou, e assim que ele a soltou, o metal se desdobrou e voltou à sua forma original. Depois flutuou até o chão como uma pena. Carlos começou a se dirigir para os pedaços maiores de destroços, em busca de sobreviventes. Mas antes que ele pudesse dar mais do que alguns passos, o barulho de caminhões chamou sua atenção. Um comboio de veículos militares apareceu e começou a estabelecer um perímetro. Soldados, com armas erguidas, gritaram para Carlos se afastar. Carlos relutou brevemente, ele tentou argumentar, mas foi apenas por um instante, porque ele estava encarando o cano de um rifle a menos de 15 centímetros do seu rosto. Então ele ergueu as mãos e recuou lentamente. Carlos manteria o que viu em segredo pelos próximos 26 anos. Enquanto isso, de volta ao local do acidente, o exército brasileiro estava trabalhando duro para recolher os destroços. A nave era definitivamente grande o suficiente para abrigar uma tripulação pequena, então a ordem foi dada para procurar sobreviventes. E haviam sobreviventes, mas os soldados não os encontrariam. Pelo menos não perto do local do acidente. Esses sobreviventes já estavam na cidade.
Apenas algumas horas após o acidente, as autoridades começaram a receber relatos estranhos de moradores da região. Por volta das 8 horas, um estudante universitário relatou ter visto uma criatura com pele oleosa marrom escura, agachada em um beco, perto de um parque local. Ele disse que tinha mãos muito pequenas com 3 dedos longos, media entre 1,20 m e 1,5 m de altura e não tinha cabelo e nem roupas. A poucos quarteirões de distância, 3 jovens mulheres, Liliane, Valkyria e Kátia, estavam a caminho do mesmo parque. Elas pegaram um atalho por um terreno baldio. Lá, na grama alta, encolhida ao lado de um muro de bloco, estava uma criatura. Tinha cerca de 1,20 m de altura e tinha uma cabeça grande. Na cabeça havia 3 protuberâncias, ou ranhuras. Tinha olhos vermelhos enormes, mais ou menos 3 vezes o tamanho dos nossos olhos, sua pele era marrom e parecia oleosa, brilhante. Ele tinha um corpo magro e frágil e não tinha cabelo e nem roupas. As meninas não tinham certeza do que era aquilo, mas quando se aproximaram, a criatura olhou diretamente para elas. Elas ficaram paralisadas de medo, incapazes de se mover ou falar. Embora não emitisse som, elas conseguiam ouvir essa criatura ou sentir os seus pensamentos. Elas podiam sentir que a criatura estava assustada, com dor e precisava de ajuda. Elas foram para a casa de Kátia e contaram à mãe dela que tinham visto um demônio. Então, as 4 voltaram ao terreno, mas a criatura já havia desaparecido. No entanto, a mãe de Kátia encontrou uma pegada estranha, não era uma pegada humana. Seja lá o que fosse essa coisa, seus pés tinham 3 dedos longos. As garotas descreveram a criatura a um artista que criou essa figura famosa, que foi difundida por toda a mídia. E embora a criatura tivesse ido embora, havia um forte cheiro de amônia que persistia. A mãe de Kátia disse que não conseguia tirar o cheiro do nariz por dias. Algumas horas depois, os policiais militares Eric Lopes e Marco Xerezi estavam patrulhando a área. De repente, uma pequena criatura humanoide de pele escura cruzou a rua. Marco pulou do carro e conseguiu agarrá-la. Eles contiveram a criatura e a levaram às pressas para o hospital, onde, segundo relatos, ela morreu. Quase imediatamente, Marcos começou a se sentir mal. Ele disse que sua pele estava oleosa, embora não estivesse, e havia um cheiro persistente de amônia que ficou com ele. Nas 2 semanas seguintes, sua condição piorou e ele foi internado no hospital e colocado na CTI. Nenhum dos médicos conseguia entender o que havia de errado com ele ou como ajudar. Finalmente, aos 23 anos, Marco Xerezi morreu de causa desconhecida. Os médicos disseram que uma autópsia não era necessária e ordenaram um velório com caixão fechado. Eles também mandaram enterrar o seu corpo imediatamente e disseram que isso era para proteger a saúde pública. Mais tarde, quando os resultados dos exames de sangue de Xerezi foram divulgados, foi constatado que o seu sangue continha 8% de substâncias tóxicas desconhecidas. E assim foi a primeira morte causada pelo incidente do OVNI de Varginha. Mas não seria a última. Várias ligações foram feitas para o corpo de bombeiros sobre um animal selvagem solto, perto do parque onde as garotas viram a criatura. 4 bombeiros foram enviados para procurá-lo. Quando os bombeiros chegaram ao local, havia 5 civis observando a criatura, que havia descido por um barranco íngreme em direção a uma área densamente arborizada. Eles disseram que emitia um zumbido semelhante ao de abelhas. Levou 2 horas para capturá-la. Ela continuava fugindo e o terreno era difícil de acessar. Eles tinham medo do que quer que fosse aquilo. Todos que a viram disseram que ela exalava um forte odor ofensivo, como amônia e enxofre. Finalmente, os bombeiros conseguiram prender a criatura em uma rede. Nesse ponto, um caminhão militar chegou do ESA, para uma base militar a poucos quilômetros de distância. Testemunhas viram soldados lutando com 2 sacos pretos de corpos. Um deles estava se contorcendo como se houvesse algo vivo dentro, mas o outro estava parado. Os sacos foram jogados no caminhão, que partiu rapidamente. Imediatamente, a área foi cercada por veículos militares e civis não podiam entrar ou sair da área. Menos de 1 hora depois, uma seção do hospital regional recebeu ordens de ficar trancada. Em seguida, 10 veículos militares e policiais chegaram. O caminhão se aproximou da entrada e 2 soldados descarregaram um saco de corpo preto. O saco foi levado para o departamento de radiologia. O técnico de radiologia de plantão naquele dia disse que a sala de exame estava cheia de médicos, policiais e militares. As pessoas estavam nervosas e apenas se olhavam, com medo de falar. O técnico recebeu ordens para fazer raio-x da sacola preta, mas ele não podia abri-la, e ele fez as radiografias. Mas antes que ele pudesse revelá-las, os militares pegaram os filmes e foram embora. O radiologista nunca viu as imagens. Ele disse que nem antes e nem depois dessa experiência ele passou por algo parecido com isso. Disseram a ele para manter tudo o que havia visto em segredo por questões de segurança nacional. Assim como chegou, o comboio militar saiu com as radiografias e aquele saco preto contendo o suposto corpo, mas o cheiro de amônia e enxofre permaneceu.
O técnico disse que o cheiro parecia estar dentro do nariz e persistia. Na verdade, a seção inteira do hospital ficou fechada ao público por mais alguns dias. Não importava o que a equipe de limpeza fizesse, eles não conseguiam remover o cheiro. Aliás, um dos bombeiros que ajudou a capturar o alienígena morreu algumas semanas depois de envenenamento tóxico desconhecido. Altos funcionários militares alertaram todos os envolvidos. 50 médicos e funcionários do hospital foram submetidos a rigorosos acordos de confidencialidade e foram informados de que se tratava de um exercício de treinamento. Os médicos e enfermeiras foram ameaçados com prisão se alguma vez falassem sobre o que aconteceu. Soldados foram lembrados de suas responsabilidades com a segurança nacional e que falar sobre o que aconteceu poderia ser considerado traição. Essas táticas funcionaram, porque depois que o comboio militar partiu do hospital, não haveria novos detalhes sobre a história. Para onde o caminhão foi, o que havia nele, quem estava envolvido, nada. Mas mais de 25 anos depois, uma testemunha se apresentaria e revelaria detalhes que ninguém poderia imaginar. Levou mais de 25 anos, mas um soldado se apresentou que estava envolvido em tudo. Seu depoimento pode ser visto no documentário sobre este caso chamado Moment of Contact, do cineasta James Fox. O soldado se apresentou como militar X. Ele fazia parte do comboio que levou a criatura para o hospital. E lá, ele viu o alienígena dentro de uma caixa. Estava coberto, mas media entre 1,20 m e 1,5 m de altura. Ele conseguiu ver o pé da criatura se sobressaindo, e ele disse que a pele era um vermelho escuro ou marrom e parecia oleosa. Ele sabia que não era humano, porque o pé tinha apenas 3 dedos. Do hospital, eles foram para a base militar do ESA, a poucos quilômetros de Varginha. Depois de estacionarem os caminhões, X e outros soldados foram chamados para o escritório do comandante da base. Seu oficial superior perguntou o que eles viram. X estava assustado e não sabia como responder. Ele disse que achava que tinha visto um homem queimado ou algo assim. Seu comandante disse a ele que não era isso que ele tinha visto. Ele tinha visto algo sobrenatural. Ele foi informado de que se revelasse o que viu para alguém, as consequências seriam graves. O dia seguinte foi muito estranho na base. Havia caminhões e helicópteros da Marinha, o que era incomum. Cedo naquela manhã, o comboio deixou a ESA e foi para uma base do Exército SPSEX em Campinas, cerca de 2 horas de distância de Varginha. X não sabia o que aconteceu com a criatura, embora ele tivesse ouvido rumores que se revelariam verdadeiros. José Manuel Fernandes era controlador de tráfego aéreo na base durante esse período. Ele disse que 2 helicópteros deixaram a base e foram para Varginha. Retornaram com o que ele não sabia, mas ele achava que era algum tipo de missão de resgate. Então, algo aconteceu que José nunca tinha vivenciado. Um avião grande estava se aproximando, mas ele não tinha autorização do governo para pousar. Os supervisores de José disseram a ele para permitir mesmo assim. O avião pousou e caixas foram carregadas nele. Então ele decolou novamente e foi isso. Os caminhões, os helicópteros e todas as pessoas estranhas que estavam lá simplesmente foram embora. José perguntou do que se tratava tudo isso e disseram a ele que era uma missão secreta e que isso era tudo o que ele precisava saber. Mas José lembra que tipo de avião pousou. Era um avião da USAF, ou Força Aérea dos Estados Unidos. Um dos fatos concordados pelos testemunhos dos militares é que os Estados Unidos imediatamente assumiram a operação, seja lá o que fosse essa operação. Mesmo que o avião americano tenha chegado e partido muito rapidamente, alguns americanos ficaram para trás. Alguns meses após os eventos, Dona Luísa, mãe de Kátia, ouviu uma batida na porta. Ela abriu e 4 homens a empurraram para dentro. Ela os descreveu como estrangeiros, elegantemente vestidos em ternos escuros e insistentes. Um segurava uma prancheta, o outro uma maleta. Eles disseram a ela que estavam ali para fazer uma proposta. Ela poderia pegar todo o dinheiro na maleta, que eram dezenas de milhares de dólares em espécie, e em troca ela teria que convencer as filhas a retratar a sua história e admitir que inventaram tudo. Então elas poderiam sair do país e nunca mais falariam sobre isso. Ela recusou. Eles insistiram para que ela pegasse o dinheiro e ficasse em silêncio. Dona Luísa disse que as meninas viram algo e que ela não poderia fazer com que elas se retratassem como mentirosas. Novamente, os homens insistiram. E enquanto continuavam pressionando a questão, eles ficaram muito frustrados e Dona Luísa começou a ficar com medo. Ela disse aos homens para saírem de sua casa ou ela chamaria a polícia. E finalmente, e muito repentinamente, eles se foram. A poucas quadras dali, outra família respeitável relatou ter visto um objeto no céu na noite em que os alienígenas foram capturados. Eles disseram que o objeto tinha o tamanho de um ônibus, era circular e metálico. Ele pairava a apenas algumas centenas de metros acima de sua casa. E embora estivesse girando rapidamente, o objeto era completamente silencioso. Eles disseram que estava se movendo lentamente de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo.
Depois de fazerem seu relato, 2 homens os visitaram. Eles fizeram muitas perguntas e conversaram com a família por horas. E pouco antes dos estranhos irem embora, disseram: "O que vocês viram não aconteceu e essa conversa não aconteceu." Eles implicaram que se falassem publicamente seria muito ruim para a família. E até hoje a família insiste que toda essa história aconteceu, mas eles se recusam a fornecer seus nomes. Provavelmente a peça-chave dessa história seja Eric Lopes. Ele era o parceiro de Marcos Xerezi, o jovem policial militar que morreu dias após tocar no alienígena. Lopes é uma das únicas pessoas vivas que podem confirmar essa história. Ele estava lá quando o alienígena foi capturado, ele estava no carro quando dirigiram para o hospital, e por 25 anos ele se recusou a falar sobre o incidente. Quando James Fox e sua equipe apareceram em sua casa para perguntar sobre o que aconteceu, ele estava tão agitado que ameaçou atirar nele se não o deixassem em paz. Lopes disse que jamais falaria sobre isso e que buscar qualquer informação sobre esse assunto seria buscar problemas. Bem, esse é um caso difícil de provar e refutar. O fato é que não há uma única peça de evidência física para apoiar que nada disso aconteceu. A história inteira é baseada em testemunhos, que ao longo dos anos têm sido menos que consistentes. É importante saber que ninguém falava sobre ET de Varginha ou OVNI antes das meninas virem a público com a história delas. Foi apenas depois de elas terem sido abordadas em um programa de televisão popular que outras testemunhas vieram à tona. E essas testemunhas descreveram os alienígenas da mesma forma que as meninas. Portanto, ou as testemunhas viram o mesmo alienígena, ou estavam mentindo e se baseando em outras histórias que ouviram, não tem como ter certeza. Mas quando as meninas relataram a criatura, elas nunca disseram que era um alienígena. Não houve menção de um OVNI. Primeiramente, elas acharam que a criatura parecia um demônio. Na época em que tudo isso estava acontecendo, as pessoas da área estavam obcecadas com um ser chamado chupacabra, que estava recebendo muita cobertura da mídia. Foi um ufólogo que propôs que o que elas viram seria um alienígena. A explicação oficial é que as meninas realmente viram alguém que os locais chamavam de Mudinho. Seu nome real é Luiz Antônio de Paula. Ele era um homem com deficiência mental e física que passava horas agachado e olhando para objetos pequenos do chão. Ele vivia onde as meninas viram o alienígena. Na verdade, ele ainda vive lá. Ele não mora perto do local, ele mora no local. No dia em que o viram, houve uma grande tempestade passando pela área. Tanta chuva caiu que algumas partes da cidade ficaram inundadas. Pode ser que Mudinho estivesse coberto de lama, o que era conhecido por acontecer, e ele assustou as meninas. As meninas dizem que não poderia ter sido Mudinho, porque elas o conheciam e não confundiriam ele com um alienígena ou um demônio. Mas no relatório original, elas disseram que não o conheciam, e quando viram pela primeira vez, acharam que ele parecia um demônio. Elas disseram a mesma coisa sobre o alienígena. Elas podem ou não estar mentindo intencionalmente, mas uma de suas versões da história está errada. E isso não é surpreendente. É um caso de 26 anos. As memórias das pessoas mudam ao longo do tempo. Se você ler um detalhe interessante sobre esse caso, pode até mesmo inconscientemente adicionar esse detalhe à sua versão da história. Conte essa história várias vezes e seu cérebro realmente criará uma memória falsa para apoiá-la. É possível que eles não estejam se lembrando corretamente, mas se eu visse um OVNI pairando sobre a minha casa por 1 hora, eu lembraria de todos os detalhes desse dia. Agora, sobre Marcos Xerezi, o Exército Brasileiro divulgou um relatório sobre esses eventos que tinha mais de 1000 páginas. De acordo com o relatório, Marco nem sequer estava trabalhando naquela noite. O relatório também diz que todos os veículos militares na área faziam parte de um exercício de treinamento, já que a base era uma base de treinamento. Os comboios militares seriam apenas veículos indo para uma manutenção programada ao mesmo tempo. A ala do hospital estava fechada, mas isso ocorreu porque eles precisavam torná-la estéril o suficiente para um novo equipamento cardíaco que estava sendo entregue. A propósito, esse equipamento foi entregue em caixas de aço inoxidável pelo Exército, e quanto à sacola mortuária, seria de um cadáver recentemente exumado que fazia parte de uma investigação policial. Segundo o relatório, o que as pessoas pensavam ser alienígenas no hospital eram na verdade um casal de anões para ter um bebê. Eles foram ajudados por um soldado. Se você assistir Moment of Contact de James Fox, algumas das testemunhas são bem convincentes. No caso de Marco de Souza, o homem que encontrou a nave no campo, ele está tão emocionado que desaba em lágrimas. Mas, de fato, não há como saber se o que eles estão dizendo é verdade. Apenas um homem poderia resolver todo esse caso de uma vez por todas. Eric Lopes. Ele estava dirigindo o carro quando Marco Xerezi capturou o alienígena. Ele viu tudo. Se ele se apresentasse para confirmar que Marco realmente capturou o alienígena, então toda a história oficial se desfaria e você pode jogar fora aquele relatório com 1000 páginas que o Exército fez e reescrever toda a história. Porque o Eric Lopes é uma das poucas pessoas no planeta que poderia confirmar 100% sem dúvidas que os alienígenas são reais e eles estão aqui.
mas ele está disposto a atirar em qualquer um que chegue lá na casa dele querendo falar sobre isso. No fim do dia, todas essas histórias, originalmente desconexas, acabam se conectando e com pontos em comum. Pessoas e testemunhas que não se conheciam relataram situações similares, situações com coincidências que não podem ser só por acaso. É possível que elas estejam enganadas? Sim. É possível que elas estejam mentindo? Sim. Mas também é muito possível que elas estejam falando a verdade. E que tem alguma coisa aqui que a gente não saiba o que é. De qualquer forma, eu não espero com esse vídeo prover respostas, mas contar os fatos da maneira como eles estão surgindo e deixar que você tire as suas próprias conclusões. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, não se esquece de apoiar a gente, de compartilhar com os amigos e de fazer com que essa história chegue a mais pessoas. Se você quer ouvir mais histórias como essa, ou se você tem algum outro assunto que você queira que a gente traga aqui, é só deixar o seu comentário e eu vou fazer o melhor para conseguir trazer esse conteúdo da maneira mais completa para vocês. Muito obrigado, galera, e até a próxima!